Takumi. Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauck da loja Alta Montanha e também da Sou Outdoor. E hoje, galera, é mais um Histórias de Montanhas. Bom, pessoal, a gente sempre pergunta, né, ou melhor, várias pessoas perguntam, né, como começou o montanhismo? Você já deve ter visto aqui, se você não viu, você tem que ver um vídeo onde eu conto o montanhismo dos Incas. Por quê? Porque os Incas são os povos mais antigos a terem e desenvolverem uma cultura de subir montanhas. Porém, galera, como eu disse naquele vídeo, vocês vão ter que ir lá assistir, os Incas eles não deixaram o legado. Por quê? Porque essas ascensões incaicas, a gente só sabe delas por pesquisas arqueológicas. Elas acabaram, essa cultura de subir montanha ali nos Andes terminou com o fim do Império Incaico, tá certo? E é óbvio, né? Eram motivações totalmente diferentes. O montanhismo que a gente pratica hoje em dia teve seu embrião, teve seu início, né? Por vários autores, né? Por vários pesquisadores da história do montanhismo em 1785, que foi o ano, galera, que o Mont Blanc, lá na França, divisa com a Itália, foi escalado pela primeira vez. E é sobre isso que eu vou falar aqui no canal hoje. Deixa só o Michael rodar a vinheta que eu conto essa história muito legal para vocês daqui a pouquinho. Fala, galera! Bom, pessoal, se você está aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, as nossas histórias e quer dar um apoio de alguma forma, a maneira é a seguinte: vai lá na loja Alta Montanha. A loja Alta Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, viagens. Lá você vai encontrar de tudo para sua aventura. E em anexo à loja Alta Montanha, que você pode comprar tanto pelo site, no endereço www.lojaam.com.br, tanto na loja física em Curitiba, vai lá em Curitiba conhecer nossa cidade maravilhosa, nossas montanhas, passa na loja e depois vai tomar uma cerveja no Pub Refúgio, que é o pub da loja Alta Montanha, que fica em anexo. Lá você vai ter um choppzinho artesanal tirado na hora, muito gostoso, vários petiscos, você vai adorar. E o pub tem virado point em Curitiba, hein, galera? Tem que ir lá conhecer, é muito bacana mesmo. E outra maneira, né, galera, é vir nas expedições da Sou Outdoor. A Sou Outdoor é a minha empresa e da Maria Tereza Ubrich, especializada em expedições de alta montanha, trekking, cursos de escalada e de montanhismo. Você vai ter esses cursos comigo, tá certo? Então venha comigo para as montanhas, entra lá em sououtdoor.com.br e conheça os nossos destinos. Bom, pessoal, quando a gente fala, né, da história do montanhismo, né, a gente sempre tem que colocar o momento histórico que a sociedade vivia no momento que aconteceram aqueles fatos da montanha. Então eu já comecei na introdução desse vídeo falando que a conquista do Mont Blanc, quando eu falo de conquista existe conceito por trás, né? A conquista o que é? É a primeira ascensão, a escalada pioneira, tá ok? A conquista do Mont Blanc se deu lá no século XVIII. E se a gente for olhar para a história, né, a gente vai ver que o século XVIII foi um século muito revolucionário, assim por dizer. Por quê? Porque no século XVIII foi quando que se tornou popular as ideias do iluminismo, né, que jogaram luzes sobre as trevas da mentalidade medieval que ainda existia nos rincões mais afastados da Europa, tá certo? Então os iluministas, né, eles tiveram uma nova visão do mundo. E essa visão não era uma visão teocêntrica, ou seja, onde Deus era o centro do universo e aí as vontades eram divinas e as coisas eram explicadas, né, por explicações míticas, tá certo? Então buscava-se na Bíblia a explicação dos fenômenos, né?
e não na ciência. E com o iluminismo, você teve o quê? A ascensão das ciências, não é? E também a colocação do homem, né, no centro do universo, ou seja, é o antropocentrismo. É óbvio que essas ideias começaram lá em Paris, nos grandes centros urbanos, principalmente em Paris, né? E isso gerou várias modificações na sociedade que vieram, né, inclusive com a Revolução Francesa, tá certo? Imagina, os caras falando de ciência, falando de que o homem ele estaria no centro do universo e várias injustiças sociais aconteciam em decorrência de uma família imperial real que vivia de uma maneira completamente alheia como vivia a sociedade, né? Maria Antonieta que o diga, né? Perdeu a cabeça. Mas ok, isso não é o papo de hoje. Eu tô falando de montanhismo, não tô falando de história. Você vai procurar história em vários outros canais aqui no YouTube ou em livros, né? Que é melhor ainda que você tenha ali boas fontes. O fato é o seguinte, né? Nos rincões mais distantes da Europa, predominava aquela mentalidade mais antiga, aquela mentalidade, entre aspas, medieval, não é? E olha que coisa engraçada e curiosa. Nos Andes, né, mais de 250 anos antes, 280 anos antes, você tinha escaladas em montanhas mais altas que as montanhas alpinas, né? As montanhas dos Alpes, a mais alta é o Mont Blanc, com 4.800 metros, né? E as montanhas dos Andes têm mais de 6.000 metros, né? As mais altas. E veja só, os incas escalavam as montanhas, por quê? Porque lá era a morada dos deuses. Então os incas, eles tinham a religião como uma motivação para escalar, não é? E as montanhas eram sagradas. Também eram sagradas no Himalaia, né? Os povos tibetanos, os Sherpas e vários outros povos que vivem em montanhas no Himalaia, tinham as montanhas como locais sagrados. Mas na Europa era diferente. Na Europa, a visão que a sociedade tinha sobre as montanhas eram que locais profanos, locais amaldiçoados, locais que se você fosse para lá, você iria encontrar com um monstro, um dragão, um demônio que iria te devorar, ia destruir a tua vida. Essa mentalidade, galera, impediu que as pessoas fossem para as montanhas. Olha que coisa curiosa, tá certo? Então, as pessoas simplesmente não iam, né? Então, não existiam, não era normal uma pessoa ir escalar uma montanha gelada, uma montanha que se destacasse na paisagem, né? Isso começou a mudar com o iluminismo. No século XVIII, né, em 1860, chegou na então vila de Chamonix, na França, um geólogo suíço chamado Horace Benedict de Saussure, tá certo? O Saussure, ele era um cara famoso na Suíça, na parte francesa da Suíça. Ele tinha, pouco tempo antes, desvendado um grande mistério. Você tem um lago ali na região do Jura, na Suíça, e esse lago ele não tem um rio que sai dele, ou seja, esse lago é um local, é uma depressão, é um local da onde vários rios chegam ali, desembocam nesse lago, e ele não tem saída para o mar. E aí as pessoas falavam, como que esse lago não transborda? Não é? A explicação até então era porque Deus não queria. E o Saussure, ele descobriu que as rochas embaixo desse lago eram rochas carbonáticas, que são rochas que diluem com a água que tem o pH mais ácido. Então a água permeava por aquela rocha e ela ia desembocar num sistema de cavernas, e aí então dessas cavernas saía essa água e ia desembocar em outro rio, né, no rio Reno, e ia embora para o mar. Então assim, é um cara que tinha ficado famoso por conta disso. E ele era um cara, né, naturalista, né? Então esses cientistas do século XVIII ainda não existia muito uma distinção do que era uma coisa, do que era outra ciência, né? Tudo fazia parte do naturalismo, né? Então ele tinha estudado ali, de certa forma,
geomorfologia, que é a ciência do relevo, geologia, porque ele teve conhecimento sobre as rochas, né? E ele foi para Chamonix motivado a estudar o quê? Glaciologia, porque Chamonix está circulada pelo maciço do Mont Blanc, onde está o Mont Blanc, que é a montanha mais alta da Europa, né? Mont Blanc significa Monte Branco, né? Uma montanha nevada, uma montanha belíssima, uma montanha imponente, que as pessoas não iam porque tinham medo. E quando o Saussure chegou em Chamonix, ele também tinha medo, mas ele tinha motivações científicas para estudar a montanha. Ele achava que no cume do Mont Blanc fazia menos 1000 graus. E ele chegou ali na vilazinha e ele fez um desafio, que ele iria pagar uma grande quantia em dinheiro para o primeiro aventureiro que chegasse lá no cume e pudesse confirmar as hipóteses dele. Só que isso nunca aconteceu, porque as pessoas tinham medo. 25 anos depois, um modesto camponês que cuidava de cabras, e ele pastava as suas cabras na base do Mont Blanc. Ele estava ali um certo dia, esse dia o tempo ficou mais fechado, veio uma neblina e ele se perdeu. E ele começou a andar em círculos, sem saber para onde ele estava indo. E ele ficou com muito medo. Quando chegou a noite, ele não tinha aonde dormir. Então ele entrou no meio de algumas rochas e passou a noite lá dentro. E aí, durante a madrugada, ele ouvia vários barulhos. E ele achava que eram os monstros que estavam procurando ele para devorá-lo. Num lapso de coragem, ele saiu do seu local de abrigo e ele viu que aqueles barulhos nada mais era do que as rochas rolando da montanha, né? Em pequenas avalanches sem muito perigo, né? Ele também percebeu que vários estrondos que ele ouvia, né, barulhos de rachadura, vinham do glaciar, porque o gelo estava se expandindo. Então não tinha monstro coisa nenhuma, né? Então, através desse experimento, daquela noite que ele conseguiu sobreviver aos monstros, né, ele percebeu que não tinha nada demais. Ele deu explicações para aqueles fenômenos que aconteciam que antes as pessoas achavam que eram monstros, tá certo? De manhã cedo, a neblina foi embora, apareceu o sol, o dia ficou com o céu azul e quando ele percebeu, ele estava na base do Mont Blanc, na região onde o gelo chegava, né, nas rochas. E dali ele percebeu que dava para chegar até o cume e não era nada muito intimidador. Quando ele desceu para a cidade, ele encontrou um amigo dele, um médico chamado Gabriel Paccard. E juntos eles começaram a planejar a escalada do Mont Blanc, né? E aí então o que eles fizeram? Eles foram atrás de alguns equipamentos, né? Não existia equipamento de montanhismo naquela época. Então, por exemplo, ele pensou que quando ele subisse no meio do gelo, ele podia escorregar. Então ele pegou uma picareta de mineração, né, para poder se segurar no gelo caso ele escorregasse, né? E colocou correntes nos pés para que ele não também escorregasse, porque o gelo não tem atrito, né? E aí então, com as melhores roupas de frio que ele tinha, Gabriel Paccard e Jacques Balmat foram para o Mont Blanc e adivinha só, chegaram no cume. Olha só que história magnífica, pessoal. É óbvio que o Saussure ficou sabendo disso, ele pagou a recompensa em dinheiro. Os dois que acabaram guiando o Saussure e ele foi a terceira pessoa a chegar no topo do Mont Blanc. Quando ele chegou lá, ele tirou o termômetro, ele usou a bússola, né? Ele tinha equipamentos para medir a velocidade do vento. E aí então ele confirmou que não fazia menos 1000 graus, né? Seria impossível sobreviver numa temperatura tão baixa. Essa aventura, galera, ela foi contada de muitas maneiras, né? Nas revistas que já circulavam em Paris, etc., enciclopédias e tudo mais, e se tornou muito popular. E a partir dessa escalada, houve, né, várias outras escaladas que se seguiram, feitas por motivações científicas. Porque apesar da sociedade ela já estar se transformando, essa transformação foi muito lenta. E a sociedade, como ela era muito pragmática, precisava de uma outra motivação
que não fosse a de lazer ou do desafio para que você pudesse ir para a montanha. E a motivação mais perfeita para isso era realizar experimentos científicos. O próprio Saussure, ele acabou melhorando, aprimorando os equipamentos dele, né, para fazer as medições nas montanhas. Dizem, inclusive, que ele foi um dos pais da bússola que a gente usa na geologia para medir a orientação das falhas e das fraturas e das estruturas geológicas, não é? E ele acabou ensinando um outro gênio das ciências, um grande naturalista extremamente famoso, que foi o príncipe alemão Alexander von Humboldt. E o Humboldt, né, como vocês já devem saber, foi um grande explorador, aventureiro. Inclusive, ele veio para a América do Sul e fez várias pesquisas na Venezuela, Colômbia, Equador. Tentou chegar no Brasil, mas o Dom João não deixou que ele viesse para cá, não é? E ele fez a primeira tentativa, né, de um europeu em escalar o Chimborazo, né, que é a montanha mais alta do Equador, e que o Humboldt, através de seus instrumentos, descobriu que era o cume do Chimborazo, ele era o ponto mais distante do centro da Terra. Isso porque o nosso planeta Terra, ele não é redondo. Calma, galera, não estou falando que é plano. Ele é um elipsoide esferoidal. Ele é achatado nos polos e é alongado na linha do Equador. Então, por isso, o cume do Chimborazo, que tem 6.200 e alguma coisa de altitude, é mais distante do centro da Terra que o Everest, tem 8.848, mas que fica numa latitude mais elevada. Olha que coisas interessantes, né, pessoal? Bom, gente, veja só que coisa mais curiosa, né? A sociedade foi se transformando, não é? No século XVIII, a gente teve várias coisas acontecendo. A Revolução Industrial, né? A Revolução Francesa, isso transformou a sociedade e décadas mais tarde começou a surgir novidades sociais, né? Dentre elas o quê? A classe média. E a classe média, ela começou a ter o quê? Tempo disponível, né? E dinheiro para poder desenvolver atividades de lazer e atividades esportivas. Lembre-se que antes do surgimento da Idade Média, antes da era da era industrial, não existia esporte. As pessoas só trabalhavam, né? Ou elas só trabalhavam porque eram servos, ou elas desenvolviam outros tipos de atividades ou nada, né? Os nobres, né? As pessoas ligadas à igreja e tudo mais. Enfim, olha que interessante que é que o próprio desenvolvimento do montanhismo, ele sempre se dá através de uma construção histórica, né? Muito ou sempre atrelado ao momento histórico que a sociedade vive. Então o montanhismo não foi diferente. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu vou deixar aqui um link para vocês lerem um artigo que eu tenho sobre isso lá no portal do Alta Montanha. E se você gostou, não esqueça de dar seu like. Não deixe de compartilhar com um amigo e é óbvio, né? Se inscreva aqui no canal, porque a gente tem uma meta de chegar até 100.000 inscritos aqui no canal do Alta Montanha. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.